Dia, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário que você está assistindo esse vídeo, mas eu desejo coisas boas para você. E entre as coisas boas que eu desejo para você, eu desejo para você que através desse vídeo você possa desenvolver um bom olhar a respeito das coisas que estão à sua volta. Nós estamos vivendo um tempo de crise e sempre vão haver crises na nossa história, como sempre houveram crises na história da humanidade. Mas tudo depende muito de como nós vamos ver essa situação, vamos enfrentar a situação. Hoje a gente pode falar numa pandemia, mas a gente pode falar numa situação de enfermidade pessoal ou dentro da família, uma situação financeira ou uma crise no casamento. São tempos difíceis. E como nós vamos encarar esses tempos difíceis? A melhor maneira de encarar um tempo de crise é entender que pode ser um tempo de mudança. E um tempo de mudança e crescimento. Então, não tem jeito de crescer e de mudar sem fé. Então, o primeiro ponto é que nós possamos exercitar a nossa fé nesse tempo. Então, o tempo de crise é um tempo de exercitar uma fé, mas não uma fé para se obter somente. Porque a fé faz com que a gente alcance realmente alcance coisas materiais, uma série de coisas, conquistas, sim. Mas a fé em quem Deus é. Eu acho que essa fé é a primordial, sabe? É a primeira, é a base de todas as coisas. Se a mulher do fluxo de sangue não acreditasse que Jesus poderia fazer um milagre, não adiantava só ela acreditar que ela poderia receber um milagre. Então, a questão é a fé em Jesus, a fé em Deus, na sua palavra, em quem Ele é. Esses tempos atrás, a gente estava assistindo um documentário aqui em casa que falava sobre a Segunda Guerra Mundial. E havia dois homens no campo de concentração conversando. E o assunto era fé. E um disse assim: eu tenho mais fé no Hitler do que em Deus, porque ele está cumprindo tudo o que ele disse que ia fazer com os judeus. E o outro disse: ele pode até estar cumprindo, mas ele pode mudar de ideia, ou ele pode ser interrompido. Eu acredito em Deus, porque a palavra de Deus é confiável e ela vai se cumprir. Então, não é fé numa situação, sabe? Não é fé num diagnóstico ou fé em algo que alguém possa te dizer ou algo que possa ser feito. Mas a fé é na pessoa de quem Deus é. Porque a sua palavra, ela é digna de confiança. Então, o amor dele é digno de confiança. Porque ele diz: com amor eterno eu te atraí. Então, esse amor vai fazer com que a gente possa superar qualquer situação na nossa vida. E essa fé em Deus gera em nós um sentimento que eu acho assim, eu penso, né? Que é um sentimento que nos blinda de tudo, que é a gratidão. A gratidão, quando você começa a olhar para a sua história, vendo o que Deus já fez, de como Ele é fiel naquilo que Ele já produziu na sua vida. Uma vez, né, eu cheguei num ponto da minha vida que eu recebi um diagnóstico terrível. E não que seja o pior do mundo, creio que outras pessoas já receberam terríveis, né? Mas naquele momento era a pior coisa do mundo para mim. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu fiquei assim um pouco abalada. Mas então eu comecei a pensar da seguinte forma, né? Assim, mas por que eu, né? Tem pessoas na minha família que talvez não dizem não ter a fé que eu tenho, ou pelo menos não aparentam. Pessoas que têm uma vida um tanto mais irresponsável e eu estou doente e essas pessoas não. Então o Espírito Santo veio, me visitou e começou a me mostrar o seguinte: você está fazendo a pergunta olhando para as coisas erradas. Você tem que perguntar assim: por que eu? Por que eu? Por que eu sou tão abençoada? Por que eu
sabe, numa época em que houve um surto de paralisia infantil, de pólio, eu não fui atingida, sendo que eu conheço pessoas da minha idade que ficaram doentes, porque eu tenho pai e mãe, sabe? Quando eu conheço pessoas da minha idade, eu conheço pessoas que não tiveram o privilégio de conhecer seu pai e sua mãe ou de conviver com eles, porque foram separados por alguma circunstância. Porque eu tive a oportunidade de estudar, enquanto muitas de milhares de mulheres vivem em países onde a mulher não pode sequer aprender a ler. Porque eu me casei, enquanto tantas mulheres não se casaram. Porque eu constituí família, porque eu tenho os filhos maravilhosos, porque eu sou tão abençoada. Por que Deus me ama tanto? Eu não fiz nada para merecer esse amor. Então, quando eu comecei a fazer a pergunta, olhando para as coisas certas, sabe, a minha visão, o meu sentimento mudou completamente. Sabe, quando eu mudei o meu olhar, sabe, os meus olhos começaram a ficar bons para ver as coisas, parece que todo o resto ficou bom. E a palavra se cumpriu naquele momento, essa palavra se cumpriu na minha vida. E eu comecei a entender o significado e a profundidade dessa palavra. Então, a gratidão gera em nós. Eu não sei nem se é uma palavra assim que se usa no mundo espiritual, assim, no sentido, vamos colocar assim, cristão. Mas a gratidão gera em nós uma energia, sabe? Uma capacidade de se movimentar, uma capacidade de se movimentar para construir, uma movimentação construtiva, sabe? Uma argumentação otimista, que antes a gente nem sequer sabia que a gente possuía todo esse potencial. E eu acredito que a gratidão é resultado da gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É isso que é a gratidão. Você começar a lembrar da tua história, daquilo, sabe, que foi feito e que está produzindo coisas boas na sua e na minha vida. Então, nós vivemos um tempo. Não é porque é agora, nesse mês, nesse ano, não. Um tempo da graça, um tempo em Deus, onde nós precisamos exercitar a gratidão para nos movimentarmos. Então, eu não sei a situação que você está vivendo. De repente você está vivendo aí a situação do coronavírus agora. Mas pode ser que você assista esse vídeo daqui 10 anos e você esteja passando por uma crise, talvez financeira, talvez uma crise de relacionamentos. Eu vou te dizer o que serve em todo o tempo. Tenha fé em Deus. Acredite em Jesus Cristo, porque o evangelho, ele é atemporal. Ele não depende de tempo, ele não depende de circunstâncias, ele não depende, sabe, de espaço geográfico. Em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, ele cabe. A palavra de Deus, ela sempre nos renova. Ela se renova e nos renova. Ela gera vida em nós. Então, independente das circunstâncias, se são políticas, financeiras, se é uma crise na saúde, se é uma crise na educação, não interessa, não interessa. A palavra de Deus, ela liberada nas nossas vidas, ela sempre vai organizar, ela vai trazer ordem para o caos. E da mesma forma que ela foi liberada lá no início de tudo, organizando o caos, mandando que a terra produzisse, mandando que o mar produzisse vida, da mesma forma que ela foi liberada para produzir vida, hoje, daqui 10 anos, daqui 100 anos, daqui 1000 anos, eu não sei, daqui 1 milhão de anos, ela vai continuar produzindo vida, porque a palavra de Deus é a mesma, ela permanece para sempre. Então sempre é sempre. A gente não sabe nem o que vai acontecer com o mundo daqui 2 milhões de anos, mas a palavra de Deus vai continuar poderosa.
ela é poderosa, ela foi poderosa e ela vai continuar poderosa. Que ela seja poderosa na tua vida e que ela possa te motivar e que ela possa trazer para você esse olhar de gratidão, esse olhar, sabe, de certeza, de fé, de que tudo pode melhorar.